Se o labirinto da dependência oprime o nosso povo, esse labirinto tem seus muros e encruzilhadas alterados a todo tempo, né, pela história. É tendo isso em mente que eu escrevi o livro O Labirinto da Dependência, Padrão de Reprodução do Capital e Capitalismo Dependente no Brasil, 1994-2024, que é fruto aí de uma caminhada de 15 anos pela teoria marxista da dependência, uma caminhada que se iniciou na minha graduação ainda aqui no IELA, né, participando de grupos de estudo e projetos de pesquisa do Instituto, mas que também é resultado de uma pesquisa de doutorado que eu fiz no doutorado em Economia da Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do professor Marcelo Carcagnolo. Esse livro cumpre duas funções básicas. Uma primeira é realizar um esforço de resgate crítico da teoria marxista da dependência. E o que significa realizar esse resgate crítico? Significa analisar as principais contribuições dos seus autores fundadores, mas à luz da realidade atual, né? Então, entendendo na sua diversidade de conteúdo dessas obras, aquilo que ainda, né, tem potência para analisar a realidade atual. E ele também é um esforço de analisar a realidade do capitalismo dependente brasileiro desde uma perspectiva concreta. Então aqui vocês vão encontrar, por exemplo, uma análise com vários dados sobre a economia, a sociedade brasileira nesse período de 94 até 2024. E por que esse período? Porque é um período em que se instaura um novo padrão de reprodução do capital, que é caracterizado, por um lado, por um processo em que a nossa economia acaba focando cada vez mais em algumas mercadorias destinadas ao mercado mundial, especialmente agrominerais, mas também alguns produtos industrializados específicos, né? E a gente vai ter a dívida pública assumindo um papel fundamental de garantia, digamos assim, de uma transição do anterior padrão existente, que era um padrão industrial, para o padrão atual, acomodando interesses, né, e se tornando um espaço de acumulação fictícia para a classe dominante, né, a burguesia brasileira. Esse esforço de apresentar os dados não é simplesmente jogar os dados ali, ele é orientado pela análise, né, da reprodução do capital no capitalismo dependente brasileiro. Então, vendo quais são as fontes de investimento, em que atividades, né, esse capital vai ser aplicado, quais são os setores que mais crescem desde 94 até 2024, para onde são destinadas as nossas exportações, o que faz parte cada vez mais do consumo dos brasileiros, especialmente as importações cada vez maiores de produtos industrializados, etc. Portanto, não se trata aqui de fazer nem uma história econômica do Brasil, nem um esforço de analisar a história da luta de classes nesse período, mas é analisar no nível de abstração um pouco mais alto da reprodução do capital, algo que, sem desprezar a história econômica e a história da luta de classes, mas é algo que ilumina a análise desses aspectos específicos da história e do conflito dado pela luta de classes. O livro ele terá um lançamento então nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, às 19 horas, aqui no Centro Socioeconômico. Então quem estiver em Florianópolis está mais que convidado a participar dessa atividade. E, além disso, aqueles que, né, não estão em Florianópolis, mas têm interesse em adquirir o livro, podem encontrar ele no site da Editora Insular, aqui de Florianópolis, né, que é quem está publicando o livro. Então espero vocês lá, estão mais que convidados, divulguem e estejam presentes nesse momento. E boa leitura!